Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante para as nossas cidades. O que acontece com as embalagens depois que a gente joga fora? Uhum. Vamos focar em Belo Horizonte, porque temos aqui um diagnóstico bem completo sobre a logística reversa de embalagens lá. Isso. Temos estudos que mapearam tudo, sabe? Analisaram o lixo, propuseram otimizações. E a nossa missão aqui é entender os desafios, né, e as oportunidades para fazer esse ciclo funcionar melhor, de um jeito mais justo para todo mundo. Exatamente. A ideia da logística reversa, ela tá lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Sim. Ela diz que a responsabilidade de dar um fim adequado para as embalagens depois do consumo é dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. O setor privado, basicamente. Isso. Mas a gente vai ver que na prática, lá em BH, a coisa ainda está assim um pouco longe do ideal. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. Qual é o primeiro ponto, assim, que salta aos olhos nesse diagnóstico de BH? Olha, um número que chama muito atenção é a taxa de recuperação de materiais da coleta seletiva municipal, sabe? Qual é? Gira em torno de 1%. Só isso. 1%? Nossa, é muito, muito baixo, né? É baixíssimo. E isso tem consequências, claro. Um estudo que fizeram de caracterização gravimétrica Que nome complicado. O que é isso? é basicamente pesar e separar tudo que tem no lixo, para ver a composição, sabe? Ah, tá. Entendi. E esse estudo mostrou que quase 23%, para ser exato, 22,6% do lixo doméstico em BH é embalagem. Caramba, quase um quarto de tudo que a gente joga fora é embalagem? Exato. E dentro dessa parte que é embalagem, o plástico domina. É 43%. Imagino. Depois vem o papel, com 31%, mas tem um ponto que preocupa bastante. Qual? É que 13% dessas embalagens são classificadas como não recicláveis. Muitas delas vêm do setor de alimentos. Isso complica, né? Com certeza. Aquelas embalagens mais complexas. E lidar com esse volume todo que não volta para a indústria como deveria, isso tem um custo, né? Quem paga essa conta? Quem paga é, essencialmente, o poder público. E, no fim das contas, a sociedade. Hum, O diagnóstico estimou que só em 2023, olha só, o custo para o município de BH, só para lidar com as embalagens que deveriam estar na logística reversa, foi de uns 42,3 milhões de reais. 42 milhões é muito dinheiro. Dinheiro que poderia ir para outras áreas, né? Com certeza, é um valor gasto com coleta, destinação, de um material que, pela lei, não deveria pesar assim no bolso do serviço público. Pois é, mas espera aí. Existem sistemas de logística reversa privados funcionando, certo? Eu ouço falar de alguns. Como eles entram nessa história? Sim, sim. Existem várias entidades gestoras que atuam no Brasil todo, né? Como Mãos para o Futuro, no Reciclar pelo Brasil, Ah, sim. e elas atuam em Belo Horizonte também. Muitas vezes elas fazem parcerias com as organizações de catadores. Os catadores. Eles são fundamentais nesse processo, imagino. Peças-chave. Eles acabam recebendo tanto pelo contrato de coleta seletiva que tem com o município, quanto pela venda dos chamados certificados de reciclagem para essas entidades gestoras. Certificados. Como funciona isso? As empresas usam esses certificados para comprovar que estão cumprindo as metas de reciclagem delas, sabe? As entidades compram material reciclável das cooperativas e emitem esses certificados. Entendi. E essa venda de certificados, ela representa uma grana boa para os catadores? Ajuda bastante. Olha, é uma fonte adicional de renda, não dá para negar. Em 2023, por exemplo, isso rendeu para as cooperativas parceiras em BH uns R$ 809 mil via certificados. Mas assim, quando a gente olha o volume de trabalho, o esforço todo e principalmente o benefício ambiental que esse trabalho gera, Ainda é pouco. ainda é insuficiente, sim, e meio desvinculado dos custos reais da operação deles, sabe? E do serviço ambiental que eles prestam para a cidade. É uma ajuda, mas não resolve a questão da sustentabilidade financeira deles. Entendi. Então o cenário é reciclagem baixa, custo alto para a prefeitura e os catadores, que são essenciais, ainda não são remunerados de forma ideal. Diante disso tudo, o que os estudos propõem para mudar, para otimizar o sistema? A modelagem que fizeram aponta os caminhos bem claros. O principal é a integração Integração de que com que? do Sistema Municipal de Coleta Seletiva com as obrigações da logística reversa das empresas. Isso tem que conversar melhor. E como seria essa conversa na prática?
basicamente através de um financiamento compartilhado. A ideia é: o município continua cuidando do lixo comum, dos rejeitos, do orgânico, Certo. e os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os FID, financiariam os custos ligados àquela fração embalagem, coleta específica, triagem, a destinação correta. Ah, faz sentido. Cada um assume a responsabilidade pela sua parte do problema. E os catadores? Como ficam nessa nova proposta? O papel deles seria ainda mais central e valorizado de forma concreta. Como? Tem duas frentes principais. Primeiro, a contratação formal deles pelo município, não só para a coleta, mas também para o serviço de triagem. Reconhecer essa etapa como serviço essencial prestado por eles. Uma contratação mais robusta, então. E a segunda frente? A segunda é redefinir esses créditos de reciclagem. Eles não seriam só uma compensação por quilo de material vendido, sabe? A ideia é transformá-los em pagamento por serviços ambientais urbanos, o PSAU. Pagamento por serviços ambientais. Gostei do nome. Pois é. O valor seria calculado com base nos custos que o trabalho deles evita para o poder público, tipo menos lixo indo para o aterro, e nos benefícios ambientais que eles geram para a cidade. É reconhecer o valor real do serviço deles. E quem ajudaria a definir esses valores, esses acordos? O Ministério Público, por meio de um órgão chamado Compor, que já atua nessas mediações ambientais, poderia ter um papel importante aí, facilitando esses acordos entre prefeitura, empresas e catadores. Entendi. Então, para resumir, a gente tem a lei que já diz o que precisa ser feito, tem o diagnóstico de BH mostrando os problemas, pouca reciclagem, custo alto para a prefeitura, catadores ganhando menos do que deveriam pelo serviço ambiental que prestam. Exato. E tem propostas concretas na mesa para integrar os sistemas, dividir os custos de forma justa e valorizar quem está na ponta fazendo o trabalho pesado. Precisamente a base legal está aí. Os dados mostram que é urgente mudar. E as soluções técnicas e de governança estão propostas. O desafio, claro, é colocar tudo isso de pé. É a implementação, né? A articulação entre todo mundo, poder público, setor privado, sociedade civil, os catadores. Exatamente. É um desafio de gestão e de vontade política também. Bom, acho que fica uma reflexão importante para a gente, né? A responsabilidade sobre uma embalagem que a gente usa, ela termina ali, na hora que a gente joga no lixo? Ou será que esse ciclo só se fecha de verdade quando a gente garante que ela volte para a cadeia produtiva e de um jeito eficiente, justo, sem sobrecarregar os serviços públicos ou os trabalhadores mais vulneráveis dessa cadeia? Essa é a pergunta fundamental que essa análise toda nos deixa. O ciclo precisa ser completo e justo para todos.